Olá, tudo bem? Eu me chamo Fernanda Nogueira, sou uma das professoras da classe dos jovens da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus aqui em Paranaguá, no Templo Sede. E hoje, domingo, dia 14 de junho de 2020, nós continuaremos estudando as nossas lições da Escola Dominical, que tem por título Uma Herança Conquistada pela Fé. E nós continuamos estudando o livro de Josué e todos os acontecimentos que ali estão descritos. Vimos até a lição 11 todas as batalhas com que o povo de Israel passou e conquistou. E desde a batalha de Jericó, onde Deus milagrosamente derruba as muralhas daquela cidade fortificada. Aí, em seguida, foram duas batalhas contra a cidade de Ai. A primeira, o povo de Israel perde devido ao pecado de Acã. Porém, consertado toda essa questão, esse problema, o povo de Israel aí vence a segunda batalha e conquista essa cidade também. Em seguida, eles têm à frente a cidade de Gibeão, onde há toda uma articulação, uma estratégia para enganar a Josué e aos homens de Israel, e ali firma-se um acordo de paz. Então a conquista destas cidades acontece de uma maneira diferente. Em seguida, eles partem para o reino do sul, as cidades do sul da terra de Canaã, onde ali eles se deparam com uma aliança de todos aqueles reis daquelas regiões. Mas, mais uma vez, Deus estando à frente do seu povo, eles vencem também com diferentes estratégias que o Senhor orienta a Josué e a todo o seu povo. Enfim, com intervenções divinas, o sol e a lua param, há uma chuva de granizo também que coopera para essa vitória. E após isso, eles enfrentam os reinos do norte. Também ali há uma aliança, os reis se unem contra Israel e de uma forma diferente ali trava-se uma batalha que se perdura por aproximadamente de 5 a 7 anos, né? Várias batalhas sangrentas que ocorrem. O exército de Israel enfrenta o inimigo com um exército numeroso, bem equipado, bem experiente, homens valentes, homens preparados, também infantaria, cavalaria, todo um armamento bélico específico para a guerra. Mas, após esses anos, Israel conquista também, vence essas batalhas e conquista ali o reino do norte. Então, nesse momento da nossa lição, do nosso estudo do livro de Josué, nós encontramos o reino de Canaã, as terras de Canaã, dominadas em quase sua totalidade pelo povo de Israel. Há, de fato, ainda algumas regiões pequenas a serem conquistadas, algumas resistências de alguns povos que ali não foram subjugados ainda, que precisam ser expulsos da terra, mas aí cabe a cada tribo isoladamente fazer esse trabalho de batalhar e de guerrear ali, conquistar e expulsar esses povos que ali ainda habitam, ali ainda resistem. Mas todo aquele território maior já foi conquistado por todo Israel unida, por todas as tribos unidas. Então o povo, o reino dominante ali é o reino de Israel daquela época, é ele que domina todo aquele território. E no capítulo 11, no versículo 23 de Josué, nós lemos assim: Assim tomou Josué toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Então, o que isso significa? Agora acabou todas aquelas batalhas, aquelas guerras, aquelas conquistas maiores. Então, agora que o próximo passo a ser dado seria a divisão de todo esse território conquistado entre as tribos de Israel. Então, essa divisão das tribos de Israel está relatado no livro de Josué, do capítulo 13 até o 22. Foi um processo longo que aproximadamente levou uns 5 anos para ser todo desenvolvido, desenhado. E após toda essa distribuição geográfica, as tribos sim vão até esses territórios e aí tomam posse da herança, tomam posse da terra e continuam ali as batalhas, tudo que ainda
precisa para ser encerrado ali a posse da terra. No capítulo 13 se inicia falando que Josué já era idoso, já tinha uma certa idade, que Deus o chama para essa tarefa da divisão das terras. Então essa divisão entre as tribos já tinha sido designada por Deus ainda nos tempos de Moisés, através de Moisés, Deus já tinha ordenado como deveria ser feita essa divisão. Então no capítulo 34 do livro de Números, nós encontramos ali descrita a maneira que deveria ser feita essa divisão das terras e quem deveria realizá-las. Então Deus já havia passado essa ordenança, né, essa instrução a Moisés. Então eu vou ler ali no verso 13, diz assim, inicialmente no verso 17, diz assim: são esses os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Então Deus já havia designado essa tarefa ao sacerdote Eleazar e ao Josué, o novo líder do povo de Israel. Né? Ele ainda não era líder, estamos falando do tempo de Moisés ainda, mas Deus já havia orientado Moisés que quem faria isso seria Josué. Então, mais à frente, Josué lidera, após a morte de Moisés, ele lidera o povo e cabe a ele mesmo, juntamente com Eleazar, o sacerdote, fazer essa repartição, essa distribuição. E no verso 13, ainda do capítulo 34 do livro de Números, registra como seria feita. Então está escrito assim: Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e a meia tribo. Então Deus ordena ali que fosse feito o sorteio dessas terras entre as tribos de Israel. Os povos antigos usualmente usavam esse método, né, o lançar sortes, era um método muito usado também pelo povo de Israel, e o entendimento que eles tinham é que ali se expressava a vontade de Deus, né, não havia intervenção humana, então Deus se revelava desta maneira ali, expressando a sua vontade através desse sorteio. Então assim foi feito, né, Eleazar e Josué fizeram um sorteio das terras entre as 9 tribos e meia. Então, vale lembrar que as tribos de Ruben e Gade já haviam tido uma terra específica para elas, né? Elas já haviam solicitado, reivindicado um território a elas. Então, antes ainda, nos tempos de Moisés, antes do povo atravessar o Rio Jordão, na região da Transjordânia, ali houve uma conquista do povo de Israel. Eles conquistaram as terras ali do rei Seom e do rei de Og. Então, quando isso se ocorreu, quando o povo conquistou esse território, essas tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés reivindicou a Moisés a posse dessas terras, já que era uma terra rica em pastagens e seria propício para a atividade que eles desenvolviam, que era a criação de gado. Moisés concordou em dar essa terra a eles, tanto que eles participassem da conquista de toda a terra, de todo o território ali de Canaã. Então eles foram às batalhas, essas 2 tribos e meia, eles participaram das lutas, eles conquistaram o resto da terra e agora na distribuição das terras eles vão poder então possuir, habitar essas terras que já eram determinadas a eles, que Moisés já havia concedido a eles. Então, no capítulo 22 de Josué, nós vemos mais à frente que Josué os despede, os abençoa e os deixa ir para essa região ali tomar posse dessa terra que já era deles. Isso é a terra ao oriente, antes deles cruzarem o Rio Jordão. Então, o sorteio iria ficar somente para as outras restantes 9 tribos e meia. Então, essas iriam participar do sorteio. Lembrando também que a tribo de Levi não participa do sorteio, né? Os levitas, eles são, a função deles é específica para as coisas do Senhor, né? De Deus, eles são responsáveis pelos sacrifícios, por ensinar a lei, a palavra de Deus ao povo. Então eles não ganhariam uma porção de terras, e sim, eles receberiam 48 cidades que ficariam espalhadas por todo o território de Canaã, para que ali eles habitassem e também desenvolvessem o ministério deles, né? Para que em cada tribo, em cada porção da terra, houvesse essa adoração, esse culto ao Senhor.
que a responsabilidade é deles. Então, a herança deles, diz lá em Deuteronômio, no capítulo 18, que a herança da tribo de Levi é o Senhor. Né? No verso 1 fala assim: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Então, eles sobreviviam dos dízimos que chegariam até a casa do Senhor. Então, eles não praticariam nenhuma atividade para o seu próprio sustento. A responsabilidade deles seria somente em as coisas do Senhor, né? Os sacrifícios, a instrução da lei ao povo. Então, eles também não participariam do sorteio. Então, seriam só as 9 tribos e meia, sendo que a tribo dos filhos de José se dividia em 2. Então, daí ficou 9 tribos e meia. A meia tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Então, o sorteio se daria entre as 9 tribos e meia e seria das terras a ocidente, então, do Rio Jordão. Lembrando que a oriente ficou as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, e as restantes se distribuiriam a ocidente do Rio Jordão. Então, esse território seria dividido entre as 9 tribos e meia. Então, assim foi feito. Josué fez, juntamente com Eleazar, lançou as sortes, fez o sorteio entre as tribos e elas se distribuíram desta maneira, como nós podemos observar melhor, didaticamente, no mapa. Então, ficou assim: a herança da tribo de Judá, está relatado no capítulo 15 de Josué, ficou mais ao sul. A herança da tribo de Efraim, está relatado no capítulo 16, ganhou as terras mais ao centro ali da terra de Canaã. Juntamente com a meia tribo de Manassés, também ficou na região central, isso está relatado no capítulo 17. E no capítulo 18 nós vemos as restantes. Então, a tribo de Benjamim, Simeão, ficou juntamente com a tribo de Judá, mais ao sul. E ao norte ficaram as tribos Zebulon, Isacar, Aser, Naftali e Dan. Então, Dan ficou ao sul, perdão. Ao norte ficou Naftali, Aser, Isacar e Zebulon. Então, desta maneira que ficou distribuída as tribos o território entre as tribos de Israel. E de tudo isso que nós vemos relatado a respeito desse assunto, 2 episódios nos chamam a atenção, que a gente pode extrair algumas lições, alguns ensinamentos para a nossa vida. O primeiro é a respeito da herança de Caleb, que é o nosso texto da nossa lição de hoje. Então, vamos ler lá, no capítulo 14 de Josué, nós leremos os versículos de 6 a 10. Então, diz assim: então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou de idade de 85 anos. Então, antes de que houvesse toda aquela distribuição, aquele sorteio entre as tribos, Caleb se dirige até Josué, lembrando dessa herança que já havia sido prometida a ele e também a Josué por Moisés. Quando eles foram, juntamente com os outros 10 espias, foram enviados por Moisés até a terra de Canaã, espiar a terra e trazer ali o seu relatório até Moisés. Nós sabemos que 10 espias trouxeram um relatório pessimista, dizendo que eles não conseguiriam
eles voltaram muito atemorizados diante do que eles tinham visto, um exército, muitos homens, gigantes naquela terra. Já Caleb e Josué foram opostos aos outros 10, né? Eles trouxeram um relatório de que sim, eles poderiam conquistar aquela terra, que Deus os capacitaria a isso. Então, por causa dessa postura de Josué e de Caleb, eles receberam essa promessa, que somente os dois entrariam na terra de Canaã e possuiriam a sua herança, né? A terra onde eles pisaram, eles herdariam, seria deles. E agora chegou a hora que Caleb reivindica essa herança, essa promessa que Deus havia feito a ele 45 anos antes. Então, na época que esse episódio aconteceu, quando eles foram espiar a terra, ele tinha 40, e agora ele está com 85 anos. Então, levou 45 anos para ele possuir, para ele ver a promessa se cumprindo na vida dele. E mais, essa terra que ele pisou, que ele herdaria, a região ali de Hebron, Monte Hebron, haviam ainda ali habitantes, os descendentes de Anak, que eram os anaquitas, os gigantes das terras, que eram muito temidos pelos povos ao redor. Então ele ainda teria que subjugar esse povo, expulsar esse povo para então assim possuir a sua herança, possuir a sua terra. Mas a postura de Caleb é que nos impressiona, que nos serve como um bom exemplo. Ele esperou, perseverou esse tempo, esses 45 anos, ele lutou durante esses 45 anos, então ele trabalhou, ele batalhou pela sua promessa, batalhou juntamente com o Senhor, né, à frente de todo o exército. Deus estava com eles, Deus estava com Caleb, mas ele participou das lutas, das guerras, ele era um guerreiro. E agora era o momento que ele teria para possuir essa terra. Então ele fala, nós não lemos, mas no verso 12 ele fala assim, 12, 13. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grande e forte cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Então ele fala que, na verdade é o 11 que eu queria ler, ele fala assim, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora é para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Então ele fala que ele ainda tem vigor, ele tem disposição como no tempo de Moisés, quando ele começou toda essa conquista, apesar da idade já mais avançada. Ou seja, ele não, a visão dele não é nas dificuldades, nos gigantes ali, nos habitantes, nas coisas difíceis. A visão dele é sempre em Deus, que Deus prometeu, Deus vai dar condições, Deus vai capacitar. Então não importa que agora ele estou com 85 anos, eu não vou mais conseguir. Ele fala que mesmo de idade avançada, como o Senhor prometeu, eu estou como antes. A minha disposição, a minha fé é a mesma. Então ele crê em Deus, ele tem essa perseverança, essa firme esperança que Deus vai fazer o que prometeu. E aí então ele oferece a sua filha, Axa, a quem conseguir conquistar e desapossar, expulsar esses anaquins da região, e quem o faz é o Otiniel, né, seu sobrinho. O Otiniel vai ser um dos juízes do povo de Israel mais à frente. Então, esse exemplo, essa reflexão a respeito desse episódio de Moisés traz grandes lições para as nossas vidas, né? Primeiro que as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas e é nelas que nós temos que nos firmar, não interessa o tempo. O caso de Moisés foram 45 anos. E muitas vezes nós, em pouco tempo, acabamos esmurecendo, esquecendo, não perseverando. Mas o que Caleb nos ensina é que não, nós precisamos perseverar, ficarmos firmes, independente do tempo que ela vai levar. E ter essa visão que ele tem, diante das dificuldades que se apresentam, que nós não viemos olhar só os pontos negativos, as dificuldades que elas, os empecilhos que elas nos mostram, mas sim o que Deus pode fazer através disso, né? Como nós conseguiremos vencê-las,
crendo que Deus estará conosco e estará nos dando as estratégias, nos capacitando para isso. Ele não vai nos fazer uma promessa que nós não vamos conseguir alcançar. E o exemplo dele é isso, ele recebeu a promessa, mas ele batalhou por essa promessa, literalmente, ele guerreou em prol da promessa de Deus. Não adianta nós recebermos as promessas de Deus e ficarmos de braços cruzados esperando que tudo vá cair do céu. Na nossa parte, nós precisamos fazê-lo, né? Precisamos nos preparar, trabalhar, enfim, tudo que nos é possível fazer e perseverar que Deus dará a seu tempo o que prometeu às nossas vidas. No entanto, diferente do exemplo de Caleb, há o exemplo das tribos que são filhas de José, as tribos de Efraim e tribos de Manassés, a meia tribo de Manassés. No capítulo 17 do livro de Josué, eu vou ler os versos 12 a 14, falam assim: e os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. E sucedeu que, tornando-se fortes, os filhos de Israel sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas de um quinão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Então essas tribos, a meia tribo de Manassés e a tribo de Efraim, que são os filhos de José, receberam a sua porção de terras. No entanto, como deveriam fazer, não expulsaram os cananeus que ali habitavam. Eles permitiram que eles ali continuassem e ainda foram reclamar com Josué reclamando que a terra era pequena, que o espaço que eles tinham ganhado era pouco, sendo eles uma tribo grande. Então a postura dessas tribos muito diferente da postura de Caleb. Eles não só não fizeram o que deveriam fazer, que era expulsar os cananeus, como ainda ficaram reclamando, murmurando. Então a visão deles foi no que não deu certo, nas coisas negativas. Eles não tiveram essa proatividade que Caleb teve, de ir lá expulsar, de conquistar. E a resposta mais a seguida de Josué é essa: vão, conquistem a terra, ampliem a sua terra, o seu território, a sua conquista. Então é isso que eles deveriam ter feito, expulsado os cananeus da região e lutado por novas terras, por ganhar mais espaço. Então, a nossa opção, a nossa decisão diária diante dos nossos enfrentamentos tem que ser essa, né? Como a de Caleb, não a dos filhos de José. Não ficamos mirando, olhando só para as dificuldades, para de repente não foi mais ou menos como eu queria, foi um pouco a menos, um pouco abaixo da minha expectativa, como eles fizeram, mas pensar no que isso pode me gerar, pensar que eu posso ganhar mais, que eu posso crescer, amadurecer com tudo isso, com todas essas oportunidades que eu estou tendo. E assim como Caleb, de crer e perseverar em Deus, que Ele sabe o tempo certo e Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas e muito mais. Ele está conosco, nos acompanhando e nos capacitando em todo o tempo. Essa tem que ser a nossa postura, a nossa decisão diante de todas as nossas dificuldades diárias, nos nossos enfrentamentos nesta vida, né? Eu agradeço a atenção de todos, espero que essas lições, essas reflexões possam edificar a sua vida. Obrigada pela atenção e até uma próxima.